Com o passar dos anos, a experiência de vida vai nos moldando, trazendo sabedoria, histórias e um jeito único de enxergar o mundo. A terceira idade, para muitos, é uma fase de descobertas, de redescobrir o prazer nas pequenas coisas e de curtir cada momento da vida. Mas, como em qualquer fase, alguns hábitos acabam se tornando comuns e, muitas vezes, passam despercebidos. O problema é que certos comportamentos podem afastar as pessoas, tornando a convivência menos agradável. Sem perceber, o idoso pode se tornar menos simpático ou até mesmo menos atraente socialmente. É importante lembrar que ninguém está livre de desenvolver costumes que, aos olhos dos outros, pareçam desagradáveis. Isso não tem nada a ver com idade, mas com quanto estamos abertos a evoluir, rever atitudes e buscar sempre o nosso melhor convívio em sociedade. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Os 7 hábitos que muitos idosos costumam ter e que podem torná-los menos agradáveis de se conviver. O objetivo deste vídeo não é criticar ou diminuir ninguém. Muito pelo contrário. A intenção aqui é trazer uma reflexão saudável e respeitosa, para que todos possamos olhar para dentro e perceber se, sem querer, não estamos alimentando comportamentos que afastam as pessoas ao invés de aproximar. E olha, essa reflexão não é só para quem já passou dos 60 anos, não, viu? Todo mundo pode se beneficiar dessas dicas, afinal, o envelhecimento é um processo natural e quem tem sabedoria aprende desde cedo a construir relações mais leves e gostosas de viver. E se você tem um pai, uma mãe ou aquele parente querido já na terceira idade, compartilhe esse vídeo com ele. Pode ser uma forma carinhosa de levar um toque de bom humor e ainda fortalecer a relação de vocês. Aliás, antes de começarmos essa lista, eu quero te fazer um convite especial. Se você gosta de conteúdos como este, que falam de forma leve e direta sobre comportamento, bem-estar e qualidade de vida na terceira idade, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aproveita também para curtir esse vídeo e deixar nos comentários a sua opinião. Me conta, qual hábito você já percebeu em alguém mais velho e acha que realmente acaba afastando as pessoas? Ou quem sabe até algo que você mesmo já percebeu em você. A troca de experiências enriquece o nosso espaço aqui. Agora sim, vamos direto ao ponto. Preste atenção, porque você pode se surpreender com alguns desses hábitos que, muitas vezes, são tão comuns que a gente nem percebe o quanto podem ser prejudiciais no nosso convívio social. Vamos juntos? Parte 1. Reclamar o tempo todo. Um dos hábitos mais comuns entre alguns idosos, e que pode tornar a convivência desgastante, é o ato de reclamar o tempo todo. Reclamar do governo, da saúde, dos preços, dos jovens, da tecnologia, da televisão, enfim, reclamar da vida. É claro que todo mundo tem o direito de se expressar e, vez ou outra, desabafar. Mas quando isso se torna uma constante, o ambiente ao redor acaba ficando pesado. O problema da reclamação excessiva é que ela transmite uma imagem de negatividade, de alguém que não consegue mais enxergar o lado bom das coisas. E isso, naturalmente, faz com que as pessoas se afastem. Afinal, ninguém gosta de estar sempre cercado de lamentações e críticas. O excesso de reclamação pode inclusive impactar na saúde mental, tanto de quem reclama quanto de quem convive com isso diariamente. E olha, se você se identificou um pouco, não precisa se sentir mal. Isso acontece porque, com o tempo, algumas frustrações e decepções vão se acumulando e, sem perceber, a gente começa a reclamar como uma forma de aliviar o peso que carrega. Mas o que poucos percebem é que a mudança desse hábito está totalmente nas nossas mãos. A partir do momento que começamos a focar mais nas coisas boas, nos pequenos prazeres do dia a dia, a vida se torna mais leve e as pessoas naturalmente vão querer estar mais perto. Uma dica prática é: tente todos os dias encontrar algo pelo qual você se sinta grato. Pode ser o café da manhã quentinho, um telefonema de alguém querido ou até o simples fato de poder caminhar um pouquinho pela manhã. Isso muda a energia e traz um olhar diferente para o dia. E aproveitando, se você está gostando desse vídeo, não esquece de curtir e comentar aqui embaixo. Quero muito saber se você já percebeu esse hábito de reclamação excessiva em alguém próximo ou até mesmo em você. Bora trocar experiências e crescer juntos. Vamos seguir para o próximo hábito que também merece a nossa atenção. Parte 2. Falar só do passado.
Outro hábito que pode afastar as pessoas é viver preso ao passado. Muitos idosos, por terem vivido tantas experiências, acabam falando apenas sobre o que já viveram. É comum ouvir frases como "na minha época era melhor", "antes as coisas funcionavam" ou "hoje em dia ninguém presta". E isso, por mais que seja uma forma de compartilhar experiências, pode soar cansativo para quem está ouvindo. Quando uma conversa se torna uma repetição constante de lembranças e comparações com o passado, o presente perde espaço. E, para quem está ali ouvindo, dá a sensação de que nada do que acontece hoje tem valor ou importância. Isso pode afastar os mais jovens, que se sentem desvalorizados, como se tudo que vivem fosse inferior ao que já passou. Claro que relembrar bons momentos é uma delícia e faz parte da nossa história. Mas o grande segredo está no equilíbrio. É importante viver o hoje, se interessar pelo que acontece agora, ouvir as novidades, aprender algo novo e se permitir viver novas experiências. Afinal, a vida não para enquanto a gente se prende no que já passou. Uma boa prática para sair desse ciclo é fazer perguntas sobre o presente e o futuro das pessoas ao seu redor. Perguntar como anda o trabalho, quais os planos, o que a pessoa tem vontade de fazer. Isso cria um ambiente de troca, onde todos se sentem valorizados e interessados uns nos outros. E claro, se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Aqui a gente fala sobre tudo que pode melhorar a nossa convivência e tornar a vida mais leve e agradável. Comenta também, você conhece alguém que vive preso ao passado e acaba afastando as pessoas? Ou já se pegou fazendo isso? Me conta aqui embaixo. Agora, se prepara, porque o próximo hábito também merece a nossa atenção. Vamos lá! Parte 3. Querer impor a própria opinião o tempo todo. Outro hábito que, infelizmente, pode afastar as pessoas de perto de muitos idosos é a necessidade de sempre impor a própria opinião, como se tudo que o outro pensa ou sente não tivesse valor. A famosa frase "eu já vivi muito mais que você, eu sei do que estou falando" acaba sendo usada como escudo para validar qualquer argumento e, aos poucos, mina o espaço da outra pessoa na conversa. É natural que, com a idade, a gente acumule experiência e se sinta mais seguro do que acredita. Mas impor verdades absolutas e não estar disposto a ouvir o outro torna qualquer diálogo cansativo. Isso acontece muito em rodas de conversa com os mais jovens, onde o idoso tenta o tempo todo provar que está certo ou que o jeito dele é o correto. E o pior, muitas vezes nem percebe que está fazendo isso. Com o tempo, as pessoas começam a evitar o convívio porque sabem que qualquer assunto pode se transformar numa discussão ou numa aula que ninguém pediu. O segredo está no equilíbrio. É importante sim compartilhar o que sabe, mas também abrir espaço para escutar. Mostrar interesse pelas opiniões alheias, mesmo que diferentes das suas, cria um ambiente de respeito e aprendizado mútuo. Uma boa dica é começar a treinar o hábito de fazer perguntas em vez de apenas falar o que pensa. Perguntar o que você acha sobre isso, me conta sua visão ou simplesmente ouvir sem interromper já faz uma diferença enorme na forma como as pessoas vão te enxergar. E olha só, se essa reflexão está fazendo sentido para você, aproveita e já deixa o like aqui no vídeo. Isso ajuda muito nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. E se ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho porque tem muito conteúdo bom vindo por aí. Agora me conta, você já viveu uma situação dessas? De estar conversando com alguém mais velho e sentir que a sua opinião não tinha valor? Ou já percebeu que, sem querer, fez isso com alguém? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Vamos seguir porque o próximo hábito também faz muita diferença no convívio social. Parte 4. Negligenciar a aparência e a higiene pessoal. Esse é um ponto delicado, mas extremamente importante de ser falado com muito respeito. Negligenciar a aparência e a higiene pessoal. Com o passar dos anos, é comum que alguns idosos relaxem nesses cuidados, seja por conta de limitações físicas, por solidão ou até por acreditar que nessa idade ninguém liga mais para isso. Mas a verdade é que a forma como a gente se cuida reflete diretamente na imagem que passamos para o mundo. A falta de cuidado com o banho, o uso de roupas muito velhas ou sujas, o descuido com o cabelo, as unhas ou até mesmo o mau hálito são pequenos detalhes que, juntos, podem fazer com que as pessoas evitem a convivência.
Não é questão de vaidade, mas de manter o respeito por si mesmo e pelos outros. Quando a gente se cuida, passa a mensagem de que ainda se importa, que ainda quer viver e estar presente. E isso atrai as pessoas. Afinal, todo mundo gosta de estar perto de quem transmite leveza, alegria e amor próprio. E o cuidado com a higiene e a aparência faz parte disso. Agora, é claro que nem sempre é fácil. Às vezes o idoso mora sozinho, tem dificuldade de se locomover ou de enxergar direito. Por isso, se você tem um idoso na família, preste atenção nesses sinais. Ofereça ajuda, faça companhia, incentive o autocuidado de forma carinhosa e sem julgamentos. E se você que está assistindo chegou até aqui, já aproveita e deixa o like nesse vídeo, porque essa dica é daquelas que vale ouro. E claro, comenta aqui. Você já percebeu o quanto cuidado com a aparência faz diferença na forma como somos tratados? Ou tem alguma história sobre isso? Me conta que eu vou adorar ler. Ah, e se ainda não for inscrito no canal, essa é a hora. Se inscreve, ativa o sininho e vem fazer parte dessa nossa comunidade que só cresce. Na próxima parte, vamos falar sobre um hábito que muita gente nem percebe, mas que também pode afastar as pessoas. Fica comigo! Parte 5. Reclamar o tempo todo e falar só de doenças. Esse é um dos hábitos mais comuns e, sem dúvida, um dos que mais afastam as pessoas. Reclamar o tempo todo e transformar qualquer conversa num verdadeiro boletim médico. Claro que ninguém está dizendo que não se pode desabafar ou falar das dificuldades da idade, mas quando o assunto vira rotina e a conversa gira sempre em torno de reclamações e doenças, a convivência começa a ficar pesada. É importante entender que todo mundo tem seus problemas, suas dores e seus desafios. Mas ficar sempre se lamentando, reclamando da saúde, da política, do tempo ou até da própria vida acaba drenando a energia de quem está por perto. As pessoas começam a evitar o convívio, mesmo que não falem nada, justamente para não saírem carregadas daquela sensação ruim. E olha, isso não significa que o idoso tem que fingir estar sempre bem ou esconder suas dores. O ponto aqui é o equilíbrio. Falar sobre o que sente, sim, mas também abrir espaço para conversas mais leves, para dar risada, falar de memórias boas, de planos ou até mesmo de curiosidades do dia a dia. Isso faz bem para o idoso e para quem está ao redor. Um bom exercício é tentar, todos os dias, pensar em pelo menos uma coisa boa para compartilhar. Pode ser uma lembrança engraçada, uma música que marcou época ou até uma receita antiga que faz sucesso na família. Essas pequenas atitudes mudam o clima da conversa e deixam a convivência muito mais agradável. E se você está gostando desse conteúdo, aproveita agora e se inscreve no canal. Aqui a gente fala de forma leve e respeitosa sobre temas importantes para a melhor idade. E não esquece de deixar o like porque ajuda muito o canal a crescer. Ah, me conta nos comentários. Você conhece alguém que só fala de doença ou vive reclamando da vida? Ou você já percebeu que, às vezes, faz isso sem querer? Vou adorar ler o seu comentário. No próximo ponto, a gente vai falar sobre um comportamento que também passa despercebido, mas que pesa muito no convívio social. Fica comigo. Parte 6. Não respeitar o espaço e a privacidade dos outros. Um hábito que muitos idosos desenvolvem, muitas vezes sem perceber, é invadir o espaço ou a privacidade dos outros. Isso acontece, principalmente, dentro da família. É aquele avô ou avó que quer saber de tudo, opina em tudo, entra no quarto sem bater, mexe nas coisas dos netos ou até se mete na vida pessoal dos filhos e noras sem ser chamado. Por mais que a intenção seja boa, o excesso de preocupação ou de curiosidade pode acabar sufocando quem está por perto. E o pior é que o idoso, na maioria das vezes, faz isso achando que está ajudando, mas o efeito é o contrário. As pessoas começam a se afastar, evitam conversar ou até param de visitar com medo de serem invadidas. Hoje em dia, com tanta informação e liberdade, as gerações mais novas valorizam muito a privacidade e o espaço individual. E quando o idoso não entende isso, o choque de gerações é inevitável. Por isso, é fundamental respeitar os limites e entender que nem tudo precisa ser compartilhado ou questionado. Se o neto, por exemplo, não quer falar sobre o namoro, respeite. Se o filho não quer contar detalhes da vida financeira, não insista.
E se o genro prefere resolver os problemas da casa do jeito dele, aceite. Cada um tem o seu jeito de viver e o segredo para uma convivência harmoniosa está justamente em saber a hora de falar e a hora de apenas observar. E olha, se essa dica está fazendo sentido para você, aproveita agora para se tornar membro aqui do canal. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda recebe conteúdos exclusivos e participa mais de perto da nossa comunidade. E claro, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você já viveu alguma situação em que alguém invadiu o seu espaço? Ou já percebeu que, sem querer, invadiu o espaço de alguém? Vou adorar saber. Parte 7. Ser negativo e resistente a mudanças. Fechando nossa lista, um hábito que realmente pode afastar as pessoas, e que, infelizmente, é muito comum na terceira idade, é a negatividade constante e a resistência a qualquer tipo de mudança. Sabe aquele idoso que acha que tudo no mundo está pior, que no tempo dele tudo era melhor e que hoje nada mais presta? Esse comportamento acaba criando uma barreira enorme com quem está ao redor. É normal sentir saudade do passado e até estranhar algumas coisas da modernidade. Mas quando a visão sobre o presente e o futuro é sempre negativa, o convívio vai se tornando pesado e cansativo. E o pior é que, ao se fechar para o novo, o idoso acaba se isolando cada vez mais, perdendo a chance de aprender, de se conectar e até de viver novas experiências. Ser resistente a mudanças também afasta as pessoas. As coisas mudaram, a tecnologia, o jeito de se vestir, de se comunicar, até os relacionamentos são diferentes hoje. E quem insiste em viver só do passado acaba ficando para trás. O segredo aqui é se permitir. Tentar entender o mundo atual, ouvir mais, experimentar o novo, mesmo que seja aos poucos. Você já reparou como os idosos que tentam se atualizar, que se permitem aprender algo novo, seja mexer no celular, fazer um vídeo, aprender uma dança da moda, acabam se tornando muito mais queridos, mais interessantes e mais cercados de gente? Isso não é à toa. A energia muda, a convivência fica leve e a troca de experiências se torna natural. E já que estamos falando em se atualizar e se abrir para o novo, que tal você aproveitar agora para se inscrever no canal se ainda não for inscrito? Aqui a gente fala sobre tudo isso, de forma leve, respeitosa e sempre pensando no seu bem-estar. E claro, deixa o like se esse vídeo está te fazendo refletir. Comenta aqui. Você se considera uma pessoa aberta às mudanças ou tem dificuldade em aceitar as novidades? Quero muito saber a sua opinião. Agora, vamos para nossa conclusão, porque tudo que falamos aqui tem um propósito muito maior do que apenas apontar hábitos. Acompanhe. Conclusão. O segredo está no equilíbrio e no amor próprio. Chegamos ao final desse vídeo e eu espero, de coração, que cada uma dessas reflexões tenha feito você pensar. O que nós trouxemos aqui hoje não é para criticar ou julgar ninguém, muito pelo contrário. O objetivo é justamente ajudar você ou alguém da sua família a perceber como pequenos hábitos, muitas vezes feitos sem intenção, podem impactar diretamente a maneira como somos vistos e tratados pelas pessoas. O grande segredo da vida, principalmente na terceira idade, é entender que nunca é tarde para mudar, para melhorar, para se tornar uma pessoa ainda mais agradável, querida e desejada nos encontros, nas conversas e até nas novas amizades. E tudo começa pelo amor próprio, pelo cuidado com a gente mesmo e pela disposição de olhar o outro com mais respeito e empatia. Quando a gente cuida da aparência, quando evita reclamar o tempo todo, quando aprende a ouvir mais do que falar e respeita o espaço do outro, a convivência flui. As pessoas se sentem bem ao nosso lado, querem estar perto e, principalmente, nos enxergam como exemplos de sabedoria e leveza. Então, se você chegou até aqui, eu só posso te agradecer por essa companhia e te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta aqui embaixo qual desses hábitos você já percebeu que precisa melhorar ou que já viu alguém da sua família cometer. Sua participação é muito importante e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. E olha, se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, se torne membro do canal. Assim, você recebe conteúdos exclusivos e ainda ajuda a manter esse espaço de respeito e informação para todos. Lembre-se sempre, ser velho não é sinônimo de ser chato ou desagradável. Muito pelo contrário. A terceira idade pode e deve ser um tempo de colher o que há de melhor da vida.
Basta querer. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!